Vou fazer uma explicação de como se pratica a meditação Shinsokan. É uma meditação contemplativa, através da qual o homem transcende o mundo do fenômeno. Isto é, transcende a matéria, a carne, a mente, entra no mundo de dimensão superior ou do mundo da imagem verdadeira. O mundo absoluto e perfeito criado por Deus, onde o eu verdadeiro, que é filho de Deus, funde com Deus e onde se fita com os olhos espirituais a perfeição do eu verdadeiro, que é, na verdade, vida de Deus. Vida eterna, perfeita, indestrutível, imortal, infinita e pura. Imaculada, isenta do pecado, que jamais pecou, jamais errou, jamais sofreu, jamais adoeceu e que jamais odiou alguém, pois é vida perfeita, invulnerável de Deus, que jamais se queima no fogo, que jamais se afoga na água e que jamais será atingido por micróbios ou a vida infinita que cobre todo o universo, pois ele é um com Deus infinito. Então, vamos dizer assim, aí vem a conscientização de que você é filho de Deus com capacidade infinita. E então vem a postura, como praticar. A meditação, a Shinsokan é uma prática espiritual, no qual o corpo se identifica com a verdade, por conseguinte, é de capital importância a postura correta. Torna-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem estar dispostas de tal forma que obedeçam à ordem cósmica, em cima as partes superiores, embaixo os membros inferiores, à esquerda o que deve ficar à esquerda, à direita o que deve ficar à direita, na frente o que tem que ficar na frente, embaixo o que deve ficar embaixo e atrás, assim por diante. E a postura então seria aqui para o ocidente, sentado na cadeira, sentamos na extremidade da cadeira, recolhemos os pés para trás, com calcanhares junto e a ponta dos pés tocando o solo. Isto seria, então, a postura do sentar. As palmas justas postas, juntamos levemente as mãos diante do rosto, e de modo que caiba entre as palmas um ovo de codorna. A ponta dos polegares deve ficar na altura da extremidade do nariz, mas não deve tocar. Os braços devem ficar relaxados, nenhum formato de 60 graus, nenhum triângulo equilátero. Esta era a posição correta que nós devemos tomar. O corpo humano é uma espécie de condensador variável. Quando se unem as mãos esquerda, polo positivo, e a mão direita, o polo negativo, forma-se uma corrente biomagnética. A testa e a boca são também centro de irradiação magnética. Aproximando as mãos justas da testa e da boca, forma-se uma intensa vibração magnética que funciona como uma antena para receber a infinita força divina que preenche o universo. Então, essa é a postura que nós vamos receber a vibração biomagnética. Fechamos os olhos carnais durante a prática da meditação Shinsokan para não vermos o mundo do fenômeno. Os olhos, embora fechados, devem estar voltados ligeiramente para cima, a fim de evitar a formação de ruga entre as sobrancelhas e manter a fisionomia alegre. As ondas mentais alegres sintonizam com ondas espirituais de Deus. Se for de noite, praticar a meditação Shinsokan com luz acesa, voltando para a luz. E aí, então, nós fazemos o canto evocativo de Deus. Entoamos o canto evocativo de Deus com a convicção de estarmos chamando a Deus. Concentramos a mente unicamente em Deus, a fim de conseguir a sensação de união total com Ele. É diferente de alcançar o êxtase através de uma simples concentração mental. E o significado, então, do canto evocativo de Deus é: ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza,
mas a força do Deus Pai que permeia os céus e a terra. O Deus que vos manifestaste através da Seiton Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Em seguida, nós fazemos a contemplação, né? Então, vamos dizer assim, vamos repetir algumas palavras em seguintes maneiras. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É oceano de infinita sabedoria de Deus, várias vezes. É oceano de infinito amor de Deus, várias vezes. É oceano da infinita vida de Deus, várias vezes. É oceano da infinita provisão de Deus, várias vezes. Oceano da infinita alegria de Deus, várias vezes. Oceano da infinita harmonia de Deus, várias vezes. E seguimos. Assim, mentalizando, contemplamos os atributos de Deus que, em forma de luz, se envolvem e se estendem por toda parte. Repetimos esta mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus. Então, a mentalização é o mundo da harmonia absoluta. Nesse mundo de grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus sua infinita força vivificante, que engloba todos os atributos divinos acima referidos. Aí vem a respiração. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós, através das mãos justapostas, que são como uma antena, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés, enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, várias vezes. Com os olhos da mente, fitamos nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, restando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente, voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Preenchendo os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos plenificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Repetimos essa mentalização, combinado com a respiração controlada, até alcançarmos o estado de concentração total. Então, mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Várias vezes. Retornamos em seguida às frases iniciais. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o oceano da infinita sabedoria de Deus. Repetimos esse processo cerca de 30 minutos. Durante a meditação, podemos mentalizar também palavra de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado. E aí vem a oração pela paz mundial, 2 ou 3 vezes. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O canto de grande harmonia 2 vezes. Significado: a harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Assim terminamos, então, a maneira que procedemos para fazer a meditação Shinsokan. Você que quer aprofundar mais sobre o que é a meditação Shinsokan, dentro da coletânea de 40 volumes, o volume 8, o mestre Masaharu Taniguchi explica como é e a importância do Shinsokan. Temos mais um livro também sobre a explicação detalhada da meditação Shinsokan, onde o mestre detalha cada item que você vai praticar, você tem uma dúvida. Então,
sobre a respiração, como fazer ou como não fazer também, né? Então, são livros importantes para você se orientar na prática da meditação Shinsokan. E para as pessoas jovens que estão iniciando a Seicho no Ie, nós temos aqui a meditação Shinsokan maravilhosa do professor Seicho Taniguchi, que é uma linguagem mais acessível para jovens, também explicando a importância da prática da meditação Shinsokan. Além do mais, nós temos esse livreto da meditação Shinsokan, onde se resume a prática da meditação Shinsokan. Então, gostaria que os senhores que têm vontade de aperfeiçoar, seguem essas literaturas, que com certeza vocês vão encontrar uma maneira de praticar meditação Shinsokan perfeitamente. Muito obrigado. Vou fazer uma explicação sobre o que significa a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é uma atividade mais importante dentro da Seicho no Ie, porque é quando nós encontramos com Deus, ou falando uma palavra mais simples, nós vamos cumprimentar Deus todos os dias, não é? Geralmente, quando nós despertamos, se nós estamos em família, nós cumprimentamos as pessoas da família. Mais importante figura da nossa vida, como nós dizemos que nós somos filhos de Deus, é o Pai Deus. Então, para poder cumprimentar a Deus, é que nós fazemos essa prática chamada meditação Shinsokan. E aqui no volume 8 da Verdade da Vida, o mestre Masaharu Taniguchi nos escreve o seguinte: o nosso Shinsokan surgiu com o propósito de possibilitar-nos que, através da concentração do pensamento em nosso Pai da Vida, nós unamos com a grande vida para com ela nós fundirmos, assim mesmo no estado carnal em que nós encontramos. Ou seja, a conscientização primeira, você desperta de manhã e você tem a consciência. Obrigado, Deus. Então, isso seria, então, o cumprimento do Shinsokan, né? A meditação Shinsokan, no livro Shinsokan é Maravilhosa, página 41, do professor Seicho Taniguchi, e está escrito assim que devemos praticar o Shinsokan, porque ela faz visualizar, né? Visualizar com os olhos da mente o mundo de Deus, o mundo da imagem verdadeira, o mundo que existe verdadeiramente, e visualizar com os olhos mentais a si próprio no mundo de Deus. Ou, vamos dizer assim, o que significa tudo isso que nós estamos dizendo agora? Significa que se nós falamos tanto que você é filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, mas vamos analisar bem o que significa esse filho de Deus. O mestre Masaharu Taniguchi nos explica que filho de Deus tem capacidade infinita, sabedoria infinita, né? Força infinita, tudo isso. Mas, quando você vive o dia a dia, você se aborrece com algumas coisas, alguma coisa não dá certo, e você fica meio chateado. Você acha que você não tem essa capacidade. Mas, todo dia, então, ao despertar de manhã, se nós fazemos essa meditação, visualizando, sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, sou forte, sou feliz, sou saudável, e começamos o dia. Vamos dizer assim que, então, aquela primeira mente que você gravou no seu subconsciente, ela vai começar a funcionar e, durante o dia, então, quando tiver algum problema, automaticamente a sua mente funciona de modo de visualizar que você está visualizando Deus que está no seu interior. Então, o importante é essa oração que nós falamos, a meditação Shinsokan é uma oração, e a oração, na verdade, tem 3 partes importantes. Tudo aquilo que nós pensamos é uma oração. Tudo aquilo que nós falamos também é uma oração. E tudo aquilo que nós fazemos também é uma oração. Então, o conjunto de tudo isso, no 24 horas do dia, né, o pensamento, a fala e a ação, então isso é uma oração. Então, vamos dizer assim que se nesses 24 horas, o que nós passamos? Nós vemos coisas, né, que não desejamos ver, mas vemos. Nós ouvimos coisas que não desejamos ouvir, mas ouvimos. Então, para que tudo isso fique dentro da sua mente, mas possamos, vamos dizer assim, fazer uma seleção
e guardar somente as coisas boas, é que nós fazemos Shinsokan, então, de manhã, para desvejar o dia, que seja acompanhado com o nosso Pai Criador, Deus. E, à noite, fazemos outra vez Shinsokan, para que nós possamos fazer uma autorreflexão, né? Então, está aqui na página 57, está escrito assim: a meditação Shinsokan é uma prática contemplativa perfeita e segura que realiza sobre a proteção de Deus, significado do canto evocativo de Deus também, né? Então, o que significa canto evocativo de Deus? Significa que a palavra Shinsokan, né? Shin é Deus, So é pensar, Kan, contemplar. Então, vamos dizer assim que quando você está praticando Shinsokan, significa que você está contemplando, através do seu pensamento, o Criador Deus, ou seu Pai Deus, né? Então, essa maneira de nós habituarmos a ter sempre dentro da nossa mente, né, que está sendo protegido por Deus, está orientado por Deus, é que nós praticamos Shinsokan. Essa contemplação, então, é um fato bastante importante na nossa vida. Por quê? Como eu disse agora, nós acabamos de ver coisas que não desejamos, mas os olhos estão abertos e a sociedade está aí, você vive o dia a dia da sociedade, vê na televisão alguns noticiários que não é agradável, mas você lê. Aí você começa a questionar, né? Será que está certo? Será que existe Deus? Mas, neste momento, então, se você tiver o hábito de estudar o que significa Shinsokan e praticar, ver sempre Deus no seu interior, você vai refletir automaticamente aquilo que você está vendo, fazer uma equação e compreender que, através daquela situação, nós vamos aprender alguma coisa a mais, né? Então, o significado chamado Shinsokan, que é contemplar, pensar em Deus, então é importante essa prática que nós fazemos diariamente, né? E a meditação Shinsokan é uma oração que conscientiza e acompanha você 24 horas do dia. Vamos dizer assim, mas eu não estou 24 horas desperto. Mas como eu disse agora, que sou é pensar, né? Então, no momento que você está deitado também, você vai continuar a pensar aquilo que você levou na mente ao último momento antes de você dormir. Então, nesse momento, por que é importante essa Shinsokan? Nem que seja 10 minutos, porque você faz a correção da mente, tudo aquilo que você viu durante o dia, você, através da mentalização, vai ver, sou filho de Deus, né? E tudo que eu vi hoje é para o meu bem, e eu vou fazer, então, vamos dizer assim, uma equação de gravar somente as coisas boas, né? Vamos dizer assim, todo mundo toma banho para deitar, porque quer limpar a sujeira que teve durante o dia. Mas, muitas vezes, nós esquecemos de limpar a poluição que está dentro da nossa mente. Então, esses 10 minutos de oração, Shinsokan, faz com que você sintonize Deus, né? Façamos o canto evocativo de Deus, mentalize Deus, agradeça aos seus pais e vamos deitar. Vamos dizer assim, que então, essa mente que vai descansar durante 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, né? Ela está direcionada, voltado, sintonizando com Deus. E essa afirmação da mente, então, é importante para que nossa espiritualidade vai evoluindo cada vez mais, né? Por que a evolução espiritual acontece à noite? Porque, vamos dizer assim, quando a nossa mente serena, né, e você, então, tem um propósito dentro de você. Você está estudando, você é empresário, você é uma dona de casa, você deseja a felicidade dos seus filhos. Então, tudo isso está na sua mente. E, enquanto o dia, por ter diversas sintonias, ela não consegue afirmar esse ponto exato. Mas, quando nós descansamos, e aquela, vamos dizer assim, agitação mental que teve durante o dia, acalma
então, entra no direcionamento do pensamento que você deseja sempre. Você deseja vamos dizer assim, um bom casamento, então sua mente vai direcionando por esse lado. Você, empresário, quer que sua empresa siga um caminho maravilhoso para que a empresa prospere, então siga esse lado. Você quer estudar, então siga esse caminho, né? Isso é o lado importante, então, que acontece na nossa vida. A prática da meditação Shinsokan, está escrito aqui que o mestre Masaharu Taniguchi recebeu diretamente de Deus. Não é uma meditação que ele achou por aí, achou interessante e colocou. Mas ele visualizou isso diretamente de Deus, né? Recebeu de Deus, e então ele está passando essa maneira de praticar a meditação Shinsokan para todos nós. Porque aí nós também vamos ter condições de sintonizar Deus com máxima facilidade, né? Essa sintonização que é a parte mais importante, então, da vida do ser humano, né? Por que é importante essa sintonização? Porque, na verdade, quando nós sintonizamos com Deus, né, aquelas dúvidas vai dissipando. E aquelas situações assim que você deseja, né, também vai concretizando. A importância da prática da meditação Shinsokan é uma meditação contemplativa que transcende o fenômeno. Então, vamos dizer assim, quando eu assumi a superintendência dos países da América Latina, foi o momento mais assim importante que eu tive na minha vida de comprovar o que é essa realidade. Por exemplo, eu estava na minha superintendência, ou na minha sala, na superintendência do país da América Latina, e eu teria que trabalhar para desenvolver a Seichonue nos países da América Latina. E o que eu poderia fazer? Se eu não poderia ir lá, mas eu estava então visualizando, orando todo dia a Deus, pedindo que a divulgação da Seichonue nos países da América Latina acontecesse, porque na época nós tínhamos poucos países, mais ou menos 5 países somente. E quando eu comecei a orar, né, pedir a Deus que, através desta meditação, me revele ou me aconteça alguma coisa que eu possa divulgar a Seichonue nos países da América Latina. Incrível que pareça, a primeira pessoa que apareceu foi Maria Celeste de Paraguai. Hoje ela está no Paraguai, mas na época ela estava no Panamá, e disse assim para mim: professor Mukai, você que toma conta dos países da América Latina? Falei, sim, sou eu mesmo. Aí ela disse assim, olha, eu estou divulgando o Seichonue no Panamá, mas já esgotei todos os meus recursos. Levei revista, livros, e falei para todo mundo, e todo mundo gostou. Já tenho umas 40 pessoas que frequentam a minha casa, mas não sei mais o que fazer. Puxa vida, de mão beijada, né? Então, como eu tinha diversas viagens nesse ano, vi uma data que dava certo para passar por Panamá, e quando cheguei lá já estava uma associação formada de 40 pessoas divulgando o Seichonue. Então, vamos dizer assim, essa situação, Panamá, a Superintendência da América Latina, eu estava simplesmente fazendo Shinsokan, e já tinha pessoa trabalhando lá. Isso que nós falamos, então, o mundo da imagem verdadeira, vontade de Deus de fazer com que as pessoas que conheçam essa filosofia sejam felizes, já estava trabalhando lá, né? E quando eu cheguei, já estava, então, uma associação feita. Incrível que pareça, aí tivemos o problema de edições de livros em espanhol. Nós não tínhamos pessoa que tinha capacidade para realmente fazer a correção do espanhol. Tinha diversos livros traduzidos, mas aquela pessoa que poderia dizer assim, está correto o espanhol. Não tínhamos. E comecei a orar outra vez, né? Orar a Deus, se Deus está me dando essa atribuição de divulgar esta filosofia nos países da América Latina, que eu necessitaria de uma pessoa que fizesse a correção correta dos livros de espanhol para poder editar e divulgar a filosofia da Seichonue. Quando eu comecei a orar, fazer Shinsokan, né, buscando no mundo de Deus essa revelação, ou que manifeste essa vontade de Deus,
Não passou 30 dias. Apareceu uma senhora lá na minha sala e disse assim, professor, é aqui que é o lugar que cuida dos países da América Latina? Eu falei que sim. Aí ela disse, eu tenho vontade de ajudar na divulgação em espanhol, o que eu posso fazer para ajudar o senhor? Falei, bom, depende do que a senhora sabe fazer. Ela disse, eu tenho 5 formações universitárias. E quando foi contando lá para o terceiro, quarto, ela falou assim, sou jornalista e faço uma redação para uma revista de Espanha e sou secretária no consulado de Uruguai. O que você precisaria mais? Não é? Aí eu falei para ela da minha dificuldade de editar os livros e tinha também um porém. Na época, como não tínhamos a pessoa efetiva, nós pedíamos para o país fazer a tradução. Paraguai, Argentina, México, Peru, assim por diante. Então, cada país tem um modismo e, muitas vezes, essas palavras começam a aparecer dentro da redação do livro. Aí, quando eu contei esse assunto para a dona Lídia, ela falou a coisa mais simples, Sr. Mucay. Nesse lugar, nós colocamos a gramática oficial espanhola e tudo eles vão compreender. Puxa, quem sabe, sabe, né, realmente. Então, aconteceu um fato desse. Eu estava onde? Estava sentado na superintendência da sede central e a pessoa aparece como se fosse, vamos dizer, não é mágica, mas vem atraído pela, vamos dizer assim, a meditação Shinsokan é uma oração que nós fazemos, que um corpúsculo espiritual, vamos dizer assim, uma parte da nossa mente vai buscar aquilo que nós necessitamos realmente. Né? Então, essas coisas assim, que você orar, fazer Shinsokan na sua vida, se você tem um objetivo, ore sinceramente para esse objetivo, que aconteça porque vai acontecer. Né? E não foi somente esses 2 fatos. Né? Um belo dia, aparece uma senhora lá e fala assim, professor, eu estou muito triste. Por quê? Olha, eu estudei tanto aqui para ganhar um título aqui chamado de divulgadora, que na época chamava Denduim, né? Estudei bastante, consegui esse título de Denduim, mas meu esposo quer ir embora para o país dele. Falei, qual é o seu país? Chile. Falei, que bom. Né? Falei, que bom. Aí ela assustou assim, mas por que, professor? A senhora seja divulgadora lá na Chile. Eu falo, mas eu posso divulgar Seichonoye? Lógico que pode divulgar lá em Chile, né? Assim começou o movimento em Chile. Veja bem, não estava fazendo nada, mais uma vez, repito, estava na minha sala, na sede central, e aparece uma pessoa que foi para Chile. Assim se sucedeu de ir para a Venezuela, pessoa que divulgou em Bolívia, e o movimento da Seichonoye no país da América Latina. Somente estava orando e Deus, né, trazia essas oportunidades para que isso acontecesse na prática. E está escrito aí que o mundo da imagem verdadeira manifesta através da lei da vida. O que significa lei da vida? Lei é a palavra que, vamos dizer assim, existe a lei do homem, mas a lei de Deus é aquela verdadeira. Vamos dizer, lei da vida. Todos nós temos vida. Todas as plantas têm vida, vamos dizer assim. Então, essa origem desta vida, ela obedece exatamente aquilo que Deus designou. Né? Então, vamos dizer assim, a lei da vida do ser humano é filho de Deus, e ela, quando se diz, tem capacidade infinita. Quando nós fazemos Shinsokan, mentalizamos todo dia que seu filho é filho de Deus, ou você é filho de Deus, você manifesta filho de Deus, aparece, então, esse filho de Deus. Né? Isso que é importante, então, na prática da meditação Shinsokan, para manifestar a imagem verdadeira. Mas, se nós falamos imagem verdadeira, mas muitas vezes a pessoa não consegue entender perfeitamente o que é uma imagem verdadeira. Mas vamos dizer assim, tenho usado sempre esse exemplo. Na época que eu era agricultor, fui visitar o Instituto de Citros em Limeira, e lá tem centenas de variedades de citros, né? Mais de 700, 800 variedades de laranjas. Tá? Perguntei para um cientista, o senhor, como
técnico, né? Se você analisar a composição de uma semente de laranja lima, você vai encontrar lá no fundo essa essência de dizer que essa laranja lima, essa semente, tem a composição que ela vai transformar essa laranja em uma laranja doce. E se você analisar a composição da semente de limão, você analisando profundamente, você vai encontrar uma essência que fala que tem a composição ácida que vai se tornar limão? Ele disse não, as duas são iguais. Se as duas são iguais, mas se você planta a semente de laranja lima, nós vamos colher uma laranja doce. E se nós plantamos a semente de limão, vamos colher uma semente ácida. Então, onde está a imagem verdadeira, né, do limão? Onde está a imagem verdadeira da laranja? Não está em forma, tá? Está na lei. Lei da vida. Então, vamos compreender que essa imagem verdadeira é uma coisa que está verdadeiramente dentro da lei. Então, como o ser humano, quando falamos que tem capacidade infinita, muitas vezes nós falamos, será que é verdade que todo mundo tem capacidade infinita? Mas nós temos aí exemplo de muitos professores, e hoje a pedagogia da Seiichi Onoye está sendo bem desenvolvida, e essas professoras que encontraram alguns alunos com uma deficiência ou com rebeldia, quando elas começaram a fazer a Shinsokan, orando e visualizando a imagem verdadeira desses garotos. Ela se transforma, e ela se apresenta uma filha de Deus, começa a apresentar a capacidade de desenvolver. Temos um exemplo muito interessante, que na época que eu militava ainda na Associação dos Jovens, uma colega se tornou professora e ficou feliz e foi dar as primeiras aulas. Mas quando ela chegou lá no colégio, ela ficou chateada, que como era uma professora nova, né? Deram para elas a pior classe dentro da escola. Era o segundo ano primário, de todo repetente. E ela ficou chateada, voltou e me telefonou. Professor Mukai, eu fui com tanta vontade de aplicar a filosofia da imagem verdadeira nas crianças e me dá todos os alunos repetentes. Eu falei, aí que está a oportunidade. Por que você não aplica, então, essa filosofia da Seiichi Onoye? Faça a oração, mentalize que todos os seus alunos são filhos de Deus perfeito e maravilhoso. E vamos extrair de dentro deles essa imagem verdadeira. Façamos Shinsokan e vamos orar. Falei para ela, só que eu vou te dar só uma dica, para você começar. Que seja repetente de segundo ano, se você der uma tarefa bem simples assim, eu acredito que eles vão saber fazer. Por exemplo, uma tarefa de matemática, aí, 2 mais 2 ou 5 mais 5, uma coisa assim, e passa uma lição na classe. E acredito que 90% ou 100% vai fazer essa tarefa com êxito. Você vai chamar um por um desses garotos e vai aplicar a filosofia da Seiichi Onoye. Maravilhoso, você é inteligente, viu só? Você conseguiu fazer essa tarefa. Elogia um por um. Só que tome um cuidado. Como é uma aplicação para extrair, começar a tirar a lei da vida de Deus dentro desse garoto, desses garotos, faça uma comunicação aos pais. Porque senão, de repente, o garoto fica feliz de receber a nota 10 da tarefa que ele fez lá na escola, leva para casa, o pai fala, você é tonto, uma tarefa dessa qualquer um, até um bobo faz. Né? Então, iria quebrar todo esse princípio de começar a ativar a imagem verdadeira, extrair a lei da vida desses garotos. E ela, então, fez um bilhete para todos os pais, explicando o método que ela ia aplicar e continuar a fazer a oração Shinsokan, visualizando de cada garoto a imagem perfeita. Então, o que aconteceu? Que esses garotos se motivaram, ficaram felizes, gostaram da professora e começou a obedecer a professora e começou, então, a desenvolver. E
No fim do ano, ela teve quase a aprovação de 98%, parece que só 1 ou 2 alunos só repetiram e o resto passaram todo. Foi a melhor classe da escola. Né? Aí ela me disse assim, no véspera de Natal, né? Ela telefonou para mim e disse assim, professor Mukai, os pais dos alunos estão mandando bastante presente aqui para mim, será que eu posso receber tudo isso? Aí eu falei para ela, se estiver incomodando, pode mandar alguns para mim, mas não trouxe para minha casa, não. Eles, né? Ela ficou com tudo, porque merece. Por quê? Porque ela conseguiu extrair a imagem verdadeira dos garotos que estava no interior, que é de filho de Deus, capacidade infinita. Então, através da meditação Shinsokan, é que nós conseguimos, né, extrair do interior das pessoas. O benefício da meditação Shinsokan traz muita alegria e felicidade a quem pratica, porque tudo que ele pratica dá um resultado positivo, tá? Dá um resultado positivo, porque ele descobre a sua essência, sua verdadeira essência. No começo também da orientação pessoal, lá em Londrina, na época, né, veio diversas pessoas pedirem orientação pessoal. E na época veio um senhor que era economista pós-graduado. Eu perguntei qual era o problema dele, ele disse assim que era problema econômico. Eu achei estranho, né? Economista com problema econômico. Mas aí, conversando com ele, nós descobrimos que muitas vezes nossa mente, né, por ter força, ela bloqueia nossa mente também. E esse senhor estava com a mente um pouco bloqueada, que quando ele entrou numa autarquia do governo, entrou como estudante, durante o período ele formou, pediu licença, fez pós-graduação, e quando ele voltou na autarquia para assumir o seu papel, apontaram a mesma escravininha que ele entrou. Você entrou como escriturário e vai ser escriturário. Aí o que ele fez? A mente dele bloqueou. Né? Falou, assim é, então eu vou fazer exatamente o trabalho de escriturário. E acontecia que 10 anos não tinha subido o salário dele. Ele ficou perturbado, mas procurou políticos, procurou muitas pessoas, mas disse que não desenvolveu. E ele ficou sabendo que a Seichonei falava sobre alguma coisa da mente, e ele veio pedir orientação pessoal. Aí eu falei para ele, né? Você é filho de Deus, você tem capacidade infinita. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele está te apontando outra porta. Por que você não pensa em abrir outra porta? Falei, por acaso você não pode dar aula? Né? Na época, a Londrina tinha diversas escolas de contabilidade, tinha cursinho. Eu falei, bom, lá em Brasília eu dava aula na universidade. Falei, por que não dá aqui? Veja bem o que é. Ele falou assim, né? E não conseguia desenvolver. Mas quando ele descobriu, quando ele recebeu essa explicação de que é filho de Deus, né? E ele começou a praticar meditação Shinsokan. Eu falei, então, procure um colégio, experimenta dar aula. Ele começou a dar aula. Passou uns tempinhos, ele botou um bigodinho no... E aí eu perguntei para ele, né? Professor, o que está aí? Está ficando bom? Falou, para meus alunos respeitarem um pouco, né? Preciso ter aparência também. Então, botou um bigode para ter aspecto de professor. E assim ele começou a dar aula num colégio, dar aula num outro cursinho. Dali a pouco ele apareceu um dia com um fusquinha, tudo meio quebradinho, mas apareceu lá. Professor, eu estou dando aula agora nesse colégio, naquele colégio, vou até na cidade vizinha, então preciso ter mobilidade e comprei esse fusquinha. Veja bem que a mente começou a abrir. E, aplicando a meditação Shinsokan, ele visualizava o Filho de Deus perfeito e o trabalho que ele estava fazendo também deveria ser de vontade divina de Deus. Quando ele abriu a mente, um dia ele veio lá, estava todo sorridente, né? Está aqui nesse relato de experiência na página 43, né? E ele disse assim, né? Professor, incrível que pareça, me reajustaram todo o meu salário, retroagindo todo esse tempo. O que aconteceu? Quando ele buscou o Filho de Deus, né? Com harmonia,
com a gratidão, com perfeição, e praticou a meditação Shinsokan todo dia visualizando isto, a vida dele se transformou. Então, o que eu quero explicar, o que é que nós devemos fazer com a meditação Shinsokan, é sempre ter essa convicção de aplicar dentro da sua vida a lei da vida, de que você é filho de Deus, tem capacidade infinita e sabedoria infinita. Então, no momento que nós concentramos nossa mente, todo dia de manhã, visualizamos Deus, ao descansar também visualizamos Deus, e cria um hábito de estar, vamos dizer assim, 24 horas ligado, sintonizado com a vibração divina de Deus, a sua vida, então, vai transformar perfeitamente no caminho que você deseja. Isso é que nós desejamos que cada um de vocês que pratica, conheceu a Seicho Noe, está praticando a meditação Shinsokan, encontre a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria e a provisão, alegria, harmonia que está no seu lar. Não é? Então, isso é o benefício que a meditação Shinsokan... Neste momento, vamos iniciar a prática da meditação Shinsokan. Para tanto, vamos sentar na ponta da cadeira, recolhemos os pés para trás, com os calcanhares juntos e a ponta dos pés tocando o solo. Juntamos levemente as mãos diante do rosto, fechamos os olhos carnais durante esta prática. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai que dá vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus que vós manifestaste através da Seicho Noe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos o mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É oceano de infinito amor de Deus, é oceano de infinito amor de Deus, é oceano de infinito amor de Deus. É oceano de infinita vida de Deus, é oceano de infinita vida de Deus, é oceano de infinita vida de Deus, é oceano de infinita vida de Deus. É oceano de infinita provisão de Deus, é oceano de infinita provisão de Deus, é oceano de infinita provisão de Deus. É oceano de infinita alegria de Deus, é oceano de infinita alegria de Deus, é oceano de infinita alegria de Deus. É oceano de infinita harmonia de Deus, é oceano de infinita harmonia de Deus, é oceano de infinita harmonia de Deus. Assim, contemplando, mentalizamos os atributos de Deus em forma de luz que nos envolvem, que se estendem por toda parte. Repetimos esta mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Nesse mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante, que engloba todos os atributos divinos acima referidos. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós, através das mãos postas, que são como uma antena preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando esta sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser, preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, restando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente, voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Preenchido os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos plenificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Repetimos esta mentalização, combinado com a respiração controlada, até alcançarmos o estado de concentração total. Então, mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Retornamos em seguida às frases iniciais. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Nesse mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. A partir de agora, cada um por si, por alguns minutos, pode mentalizar os seus objetivos e também pode contemplar o mundo infinitamente vasto e esplendoroso.
Oração pela paz mundial 2 vezes. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia 2 vezes. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Esta é a